Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Instituto Compartilhar, o Pode Compartilhar. Nessa primeira temporada, os alunos do projeto do Vôlei em Rede dos núcleos do Rio de Janeiro foram os grandes entrevistadores e trocaram ideia com alguns personagens do Instituto Compartilhar. Nessa conversa tiveram algumas histórias, algumas experiências de vida e muito mais do que as crianças queriam saber desses personagens. Fiquem de olho nas nossas redes para não perder nenhum conteúdo que a gente vai soltando aos pouquinhos os episódios dessa primeira temporada do podcast. Então, bora pro episódio. Eu sou o Luiz Fernando Nascimento, Nando, eu sou o gerente executivo do Instituto Compartilhar, então estou desde o início, são 27 anos. Então, assim, eu estou bem feliz da gente montar o Pode Compartilhar e, mais ainda, de vocês serem os protagonistas do projeto, porque a ideia é que vocês comandem, não eu. Eu sou só um entrevistado. Só fiz isso para a gente se soltar, mas eu vi que não precisa nem se soltar, né? Se soltar, inclusive, vocês vão decolar, né? Então, agora tem que botar vocês mais no chão. Então, eu estou à disposição para vocês fazerem as perguntas e eu tenho o direito de também, às vezes, dar uma cutucadinha e perguntar alguma coisa sobre vocês. Justamente. Vamos lá? Vamos lá. Quem começa? Pode começar aí, você pode. Pô. Bom, Nando, o senhor tem 27 anos de experiência, obviamente. Eu queria fazer uma pergunta muito boa para o senhor. O que deu na sua mente de pensar em vir e criar isso tudo? Começar isso tudo? Como? Como? Por quê? Qual foi a causa, motivo, razão que o senhor deu essa vontade dentro do senhor e começar isso tudo? Sua carreira, essas coisas. Então, quem começou com esse projeto foi o Bernardinho. Uhum. Na realidade, ele foi jogador, ele foi para a Olimpíada, depois ele virou técnico e ele ganhou com o esporte muito mais do que ele esperava ganhar. E ele achava que ele tinha que retribuir tudo que ele tinha conquistado. Então, quando ele montou a equipe profissional de vôlei, que é a equipe que joga pelo Sesc hoje, começou lá no Paraná, a equipe Rexona, ele falou, vamos montar um projeto social para, ao mesmo tempo que a gente faz uma equipe de competição, a gente estimula as crianças a verem o esporte como um momento alegre, feliz e ir trabalhando o vôlei com valores. E foi assim que a gente começou, primeiro lá no Paraná, depois isso foi ampliando, hoje são 40 núcleos, como o de vocês, em 5 estados brasileiros. A gente está não só no Rio, mas a gente está em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Muito bom. O que o senhor mais gosta de fazer no Núcleo Instituto Compartilhar? Cara, eu amo, na verdade, ver os depoimentos de vocês, dos responsáveis, dos professores, mostrando a transformação que cada um tem por meio do esporte. Então, eu joguei vôlei também, com 17 anos eu fui estudar educação física, eu consegui 2 Olimpíadas como profissional, e assim, o esporte é muito mais do que só o que a gente vê na televisão, e é isso que me motiva. É ver vocês crescerem, às vezes ver um aluno que começou com a gente com 10 anos, hoje com 26, 27, dizendo, olha, a melhor fase da minha vida é quando eu estava no projeto, que eu ia feliz, esperava o dia da semana chegar, então é uma coisa que é legal, é uma força que o esporte traz. O que o senhor espera... Esse senhor aí eu vou cortar já, né? É o Nando, né? Já. Nando, o que você, esperou nesse trabalho todo? É o que eu falei para vocês, eu acho que a gente vai aprender a jogar vôlei, mas o que eu mais espero é que seja um momento que vocês estejam felizes, porque quando eu jogava, eu adorava estar jogando, e quando eu parei porque o técnico na época não fazia coisas que eu esperava e que me motivassem a ficar, então eu acho que isso é tirar a alegria da gente. Então eu considero um momento com o professor que ele cria uma experiência única para a gente estar sentindo feliz ali. E às vezes assim, não é nem só o voleibol, é a amizade que a gente faz com os outros, que vai ficar muito mais forte do que o voleibol, porque alguns vão ser jogadores, mas nem todo mundo vai ser. A verdade é que é bem difícil, mas a gente guarda as amizades do esporte para sempre. O que mais te emocionou ou emociona nessa sua trajetória com o vôlei? É o que eu falei, quando eu leio os depoimentos, então, por exemplo, eu estou fechando o relatório de julho, agosto e setembro. Então, os professores de vocês mandam os depoimentos de vocês, dos responsáveis da escola, para a gente. Aí eu vou fechar esse relatório para mandar para os nossos parceiros e eu vejo cada depoimento, a pessoa dizendo, olha, eu torço para chegar logo o dia da semana que tem aula do projeto, porque é o momento que eu fico mais feliz. Então, para nós,
até para estar dentro da escola, porque a gente sabe que às vezes a escola é chata. A gente trazer uma coisa boa para dentro da escola, valorizar a escola, para mim é um ponto importante, porque a escola, a aula devia ser tão gostosa quanto a aula de vôlei. E daria para fazer isso, mas acabam que é muito conteúdo sem se preocupar se a gente quer, ou se tem onde aplicar, ou se a gente quer aprender isso tudo. A gente podia aprender menos e aprender o que a gente mais gosta também, né? Verdade. Falando sobre escola e tal, nós temos nossos queridos professores, né? Que a maioria das vezes acabam se tornando uma grande inspiração para a gente, que são quem ensina, quem traz conhecimento. E eu queria saber alguém assim te inspirou, sua maior inspiração? Tenho, e eu tenho não só professores como técnicos que, na verdade, eram técnicos professores, que têm a ideia de educador, né? Então, de transmitir coisas. Então, eu tenho pelo menos 3 pessoas que também viram em mim algumas coisas que nem eu enxergava, né? E que deve acontecer com vocês, né? Eles vão falando algumas coisas, vão dando para vocês a oportunidade de vir aqui, de se soltar, e provavelmente vocês vão ter muito mais facilidade para chegar no trabalho, quando vocês tiverem 17, 18 anos, forem para o mercado de trabalho, de vocês fazerem uma entrevista. E a entrevista, às vezes, essa colocação que a gente tem é o que define se vai ser contratado ou não vai ser contratado. Então, aprender a falar, se posicionar, ter postura, isso é uma coisa que eu sempre acompanhei nos meus professores e alguns foram exemplos, né, que me fizeram, não só, até mais velho. Eu tenho 61 anos. Há 10 anos atrás eu tinha um professor que faleceu já, que era uma inspiração para mim. Então, era uma pessoa que escutava, que me fazia pensar, que me dava estímulo. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença. E talvez por isso a gente tenha tanto ex-aluno querendo ser professor. Porque é o exemplo que a gente teve dos nossos professores, né? No caso do Felipe, do Rafael, né? Quem mais? Do Rodrigo. Então, assim, são professores que não é para só ser técnico e só ver o problema. Você não está sacando bem, você não está atacando bem. Mas, cara, muito bom, você melhorou. Vem na aula seguinte, se dedica que você vai melhorar a cada dia. Isso é aula de vida, né? O senhor tem algum conselho para os jovens que querem se dedicar mais ao vôlei, mas não conseguem por algum motivo? Eu acho que assim, sempre a gente escuta por aí, né? Não desista do seu sonho. Só que assim, isso é bem complexo, porque às vezes não é uma coisa que não é você que está desistindo. As coisas vão sendo difíceis e você vai acabando andando para um outro lugar. Mas eu acho que o principal para mim é você ter disciplina, que é uma coisa que eu sempre procurei ter, respeitar os outros e fazer o meu melhor todo dia. Às vezes você acorda mal, às vezes você não vai bem na prova, mas, cara, eu vou fazer melhor, vou fazer um pouco mais e vamos em frente. Né? Não desistir e se dedicar. Porque eu acho que vai aparecer. Em alguma hora a gente colhe o que a gente planta. Qual foram os clubes que o senhor já participou? Por exemplo, o senhor disse que já ganhou campeonatos, essas coisas. Qual foram os clubes que o senhor ganhou esses campeonatos? Eu trabalhei, na maioria das equipes que eu trabalhei, eram equipes profissionais. Então, vocês não tinham nascido, mas, por exemplo, eu trabalhei no Flamengo quando o Tandy, que era um jogador que foi campeão olímpico, voltou para o Brasil. Aí eu trabalhei 2 anos no Flamengo. Eu já tinha jogado no Flamengo durante 3 anos também, quando eu era mais novo. Então, assim, acaba que eu trabalhei muito em equipes profissionais e trabalhei durante 6 anos em seleções brasileiras, desde seleção de novos, 17, 18, 19, até uma Olimpíada em Barcelona, com a equipe principal do Brasil feminina. Qual foi a sensação de estar ao lado dos jogadores jogando nas quadras enormes? É sempre bom. Como eu trabalhava como preparador físico, eu tinha uma outra função, que não é de jogar, é de preparar os atletas para jogarem o melhor possível. Mas quando você está numa Olimpíada, que é o ponto máximo, você se sente recompensado por todo o esforço, toda a dedicação que você teve. Então, a Olimpíada é uma coisa que, para mim, foi marcante. Mas eu fiquei 4 anos assim e depois eu resolvi trabalhar na formação de pessoas de uma forma diferente, que é trabalhar com crianças e com professores. Para mim, é mais recompensador hoje do que trabalhar com atleta. Eu gosto muito mais de ver vocês crescendo do que, às vezes, de tirar o melhor de cada atleta, que, às vezes, é muita dedicação, mas também acaba tendo muita frustração, né? O senhor tem alguma pergunta para realizar para a gente? Eu tenho. Eu queria saber de vocês, para a gente poder deixar
os outros também entrarem, em uma palavra, o que vocês falam do projeto? Inovador. São muitas palavras. É difícil juntar uma e colocar no projeto. Porque não é só vôlei. É união, acaba tendo um amor ali entre você, o professor, o aluno. Então, como complementando o que ela disse, a palavra que eu colocaria seria amor mesmo. Porque a paixão que você cria por um esporte, vôlei, essas coisas, o reconhecimento que você ganha, as amizades que você constrói, isso você leva para toda a sua vida. E tudo isso você faz envolvendo carinho, amor, dedicação, essas coisas. Por isso que a palavra seria realmente amor. Porque... Muito legal. Eu acho que nem todas as palavras, como ela disse, nem todas as palavras seriam suficientes para descrever o instituto, porque, querendo ou não, ele é uma forma até de apoio emocional que você usa, porque é um tipo de iniciativa, né? Sim. Quando você entra em algum instituto, em algum projeto para jogar alguma coisa, é porque você está precisando muito. E o projeto ele não serve só como, vamos aprender a jogar vôlei. Não, ele serve como apoio emocional, serve como apoio até seu professor mesmo. Seu professor, dependendo do professor, do jeito que ele te ajuda, te dá conselhos. Se você está precisando de alguma coisa, não, vamos ali, vamos ajudar isso, vamos dar um jeito de consertar isso. Então, acho que não existem palavras suficientes para descrever tudo isso. Porque, querendo ou não, o projeto ele acaba sendo tudo que todo mundo precisa. Então, assim, o que vocês falam é exatamente o que a gente projeta quando a gente está montando sempre novos núcleos e novos projetos em algum lugar do Brasil. Ensinar vôlei é legal, mas a gente quer muito mais do que isso. A gente quer muito mais do que isso. Seria muito pouco a gente falar que eu gostaria que todos vocês fossem atletas. Eu diria, cara, eu quero que vocês sejam o que vocês queiram ser. Se alguma hora vocês mudarem, está tudo certo, desde que sejam boas pessoas. Então, eu acho que esse é o principal desejo nosso como pessoas que estão liderando o Instituto Compartilhar. Então, eu fico muito feliz de ver vocês já com uma consciência, porque eu tenho certeza que vocês irradiam isso para outras pessoas, como os professores de vocês irradiam para vocês. Né? Um carinho, um apoio. Não é só jogar, né? Mas que jogar é bom, né? Então, assim, obrigado. Uma pergunta antes de encerrar aqui. O senhor, durante esses seus 27, o senhor trabalhou em mais algum tipo de esporte ou foi apenas o vôlei e só o vôlei? Não, assim, eu comecei, eu fiz muitos esportes. Eu sempre tive possibilidade de fazer muitas coisas. Então, eu comecei jogando futsal, depois eu fiz natação, depois eu fui jogar vôlei, que era o meu esporte principal. Então, eu joguei vôlei de 12 até os 17. Aí, com a minha altura, eu falei, não vou chegar. Aí eu falei, vou parar de jogar, fui fazer remo. Aí o remo tinha muita corrida. Aí eu comecei a correr, fiz maratona, 2 maratonas, atletismo. Aí da maratona eu fiz triatlo. E aí hoje eu jogo raquete, um esporte de raquete chamado paddle. Então assim, eu gosto muito de esporte. Então tudo que pode eu tento participar porque é uma coisa que eu acho que faz bem para a vida. É o que vocês falaram. Eu continuo fazendo muitos amigos por causa do esporte. E chega a ser até um negócio bom, né? Você participar de vários. Sim. Porque, querendo ou não, se você está fazendo um vôlei aqui e um futebol lá, você não está passando seu tempo, tudo está saúde. fazendo exercício, exercitando. Saúde pura. Tanto é que as pessoas falam, pô, mas você já tem essa idade. Sim, mas eu me cuido, então... Isso aí. Falando em idade. Mantendo o corpo saudável. Eu tenho 61 anos. 61? Novinha ainda, dá para jogar mais um pouco. Quem olha assim, 61. Dá para fazer levantamento Aí em ainda. dezembro eu faço 62, tá? Então... Não é nem puxando o saco nem nada, mas quem olha pro senhor não dá 62. Então, Não dá 60 E anos. você vê como o esporte, como o espírito de querer fazer coisas boas, isso volta pra gente. Então eu acho que é sempre muito bom a gente fazer isso. O esporte, ele dá saúde, Ele né? dá A gente tá vendo saúde, aqui. de espírito e de corpo. Então, isso é legal. Realmente. É isso então, gente. É um prazer te ter aqui e obrigado por
dar continuidade nesse projeto maravilhoso que nos ajuda em todos os requisitos da nossa vida. E muito obrigado pela oportunidade. Eu Obrigado, agradeço estamos e dou muito parabéns gratos para em vocês, estar que aqui. vocês são feras da comunicação. E eu vi que feras na quadra também dentro do projeto. Muito obrigada pela sua participação. A gente adoraria continuar, mas tem outros Tem grupos mais gente aí, pra ó. fazer. Muito obrigada, foi uma honra te entrevistar. Legal. E nós te agradecemos por cada segunda aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu.